Estão com pressa de sextar, até colocaram o Felipe Salto no ar aqui um pouco antes. Felipe, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com você sempre. Todo nosso e do nosso público. Vamos ver aqui a reportagem da Folha que vai ser o motivo da análise do Felipe Salto. O dividendo da Petrobras ajuda Lula a aumentar em 50 bilhões espaço para despesas em 2026, até 2026. Né? Esse impacto pesou para alinhamento de ministros em torno do pagamento de dividendos, né, da Petrobras, o que pode ajudar o presidente Lula a garantir esse espaço a mais no orçamento, né, ô Salto? Pois é, essa questão da Petrobras tem vários matizes, né? Porque nós estamos vendo aí nos últimos dias o debate sobre eventual substituição do presidente Jean Paul, que é, aliás, um quadro do Partido dos Trabalhadores, que é muito respeitado, inclusive no mercado, porque ele é do métier, é um especialista, mas nos últimos dias houve aí todo esse boato a respeito de uma eventual troca com a ida do presidente do BNDES, o economista Aloysio Mercadante, que também tem muita experiência, e além disso, né, de toda essa questão política, também a discussão em torno disso, que foi, na verdade, o pano de fundo, que é a distribuição dos dividendos extraordinários, né? Existe uma regra definida em lei que determina a distribuição dos dividendos pelas empresas, né? E a verdade é que a Petrobras havia aparentemente decidido não distribuir aqueles 43,9 bilhões de reais de dividendos extraordinários, né? Vamos chamar assim. A verdade é que, como a União tem um pedaço grande disso, quase 30%, 28,97% desse bolo, então ela teria direito a 12,59 bilhões de reais. Se for metade, né, como já foi cogitado, ainda assim um volume expressivo, daria quase 7,5 bilhões de reais, e isso é uma receita para engordar o cofrinho do ministro Haddad, né, para conseguir fazer o resultado fiscal, né, obter a chamada meta zero, a famigerada meta zero deste ano. Então, a discussão toda em torno desse tema da Petrobras, no que se refere ao objetivo do Ministério da Fazenda, é conseguir o máximo de dinheiro possível. E essa matéria que você bem colocou aí no início, da jornalista Adriana Fernandes, da Folha de São Paulo, ela mostra uma segunda questão, que já é um desdobramento. Se a receita for obtida, é possível que um artigo, o artigo 14 lá da Lei do Arcabouço Fiscal, que é a Lei Complementar número 200 de 2023, aquela nova regra fiscal que foi aprovada no ano passado no Congresso a partir da proposta do governo, do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, esse artigo poderia ser acionado. E o que que ele faz, né, basicamente? Ele permite um gasto adicional para o governo de quase 16 bilhões de reais. Esse gasto adicional ele só seria possível, vale dizer, se o governo conseguir mostrar no mês que vem, no mês de maio, no relatório do orçamento, que é um relatório obrigatório, né, a ser apresentado dentro dessa liturgia do processo orçamentário, que a meta fiscal estaria sendo cumprida, né, que a projeção do governo para a meta fiscal seria de cumprimento. E claro que essa entrada dos dividendos colaboraria para isso. Aí a Adriana coloca o seguinte: e se isso acontecer, então você dispararia as pressões para acionar esse gasto adicional de 16 bi, o que elevaria toda a base de despesas até o fim do governo. Então, por isso, ela chega nessa conta de cerca de 50 bilhões. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Porque o mar não está para peixe. Não há espaço algum para fazer gastos adicionais. Nós estamos num quadro de déficit público. O ministro Haddad está num esforço hercúleo para cortar benesses tributárias, gastos de toda sorte, benefícios fiscais, incentivos, fazer o arcabouço ser cumprido, e nós estamos correndo o risco dessa pressão política toda acabar ganhando o jogo. É preciso evitar que isso aconteça. Pois é, pressões fortes, né? Sempre assim, a ala econômica, a ala política é sempre num cabo de força, né? Para ver quem ganha. O presidente Lula fica tentando equilibrar esses pratos todos e tem essa batalha agora e a gente está acompanhando, pelo menos nos humores, né, Felipe, sobre
o comando da Petrobras. Você mencionou aí o Jean Paul Prats, tem o nome do Mercadante, que não é tão bem aceito assim pelo mercado, mas já está sendo ventilado, né? O ministro Silveira tem feito declarações públicas, a gente já mencionou aqui no começo do programa que o Silveira fez críticas ao Prats. É verdade, eu acho que essa disputa política, ela agora vai se estender ainda, provavelmente por alguns dias. A Mônica Bergamo, também da Folha de São Paulo, ela fez até uma matéria interessante hoje, traçando cenários, né, sobre essas movimentações de placas tectônicas que já estão sendo sinalizadas a partir desse flanco que pode ser aberto na discussão que se iniciou aí na troca da Petrobras, mas ainda está tudo no campo especulativo, né? É verdade que quando a gente conversa com fontes de Brasília e com pessoas que a gente tem contato lá na capital federal, é possível apurar de fato que já houve sim sondagens para essa possibilidade de o presidente Aloysio Mercadante eventualmente migrar para a Petrobras ou mesmo para a presidência do conselho de administração da empresa, que ajudaria a criar uma espécie de contraponto ao presidente Jean Paul Prat, mas ainda tudo indefinido. O que se tem notícia é que o fim de semana vai ser mais longo do que o normal para os principais ministros da esplanada dos ministérios e para o presidente Lula.